Imagine um plano envolto em mistério, muito, mas muito dinheiro, mortes e magia negra. Agora, imagine um plano tão engenhoso que desafiou todas as expectativas. Um túnel escavado em segredo, levando diretamente ao cofre de um dos maiores bancos do Brasil. Em agosto de 2005, o assalto ao Banco Central em Fortaleza chocou o mundo. Mas o que poucos sabem é que essa história esconde segredos sombrios e uma possível maldição que afetou todos os envolvidos. Bem-vindos ao Casos e Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos explorar a maldição do assalto ao Banco Central. Em agosto de 2005, um dos maiores assaltos a banco da história ocorreu no Brasil. O roubo ao Banco Central em Fortaleza, Ceará, deixou o país em choque e despertou a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. No entanto, o que poucos sabem é que esse assalto também deixou um rastro de mortes e mistérios que muitos acreditam estar ligados a uma maldição. Hoje, no Casos e Contos Sobrenaturais, vamos explorar a história sombria por trás do assalto ao Banco Central e a suposta maldição que afetou todos os envolvidos. O plano era audacioso: escavar um túnel de 78 metros de extensão até o cofre do Banco Central. A quadrilha trabalhou durante 3 meses, retirando mais de 3 toneladas de terra. No fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto de 2005, o plano foi executado. Quando os funcionários chegaram ao banco na segunda-feira, encontraram o cofre vazio. Os ladrões levaram cerca de 164 milhões de reais, sem disparar um único tiro. Mas essa história, que já é impressionante por si só, tem camadas mais profundas e obscuras. Para entender a extensão completa dessa narrativa, precisamos olhar além dos fatos e mergulhar nos acontecimentos sombrios que se seguiram ao assalto. Durante a escavação do túnel, Francisco Regis dos Santos Ferreira, um agente de saúde, descobriu o esquema enquanto fazia inspeções de controle de endemias. Temendo que ele revelasse o plano, os criminosos tomaram uma decisão drástica: Regis foi assassinado. Essa foi a primeira de muitas mortes associadas ao assalto. Após o assalto, uma série de mortes misteriosas começou a ocorrer. Disputas internas pelo dinheiro e medo de delações fizeram com que vários membros da quadrilha fossem eliminados. Entre as vítimas estavam Antônio Carlito da Silva, Bode, Luiz Alberto do Nascimento, Matraca, e José Charles de Moraes, Charlinho, todos assassinados em circunstâncias violentas. Mas as mortes não se restringiram apenas aos membros da quadrilha. Francisco Pereira de Assis, Chico Pedra, e Francisco Adailton Lima Souza, Daildo, foram mortos em confrontos com a polícia, evidenciando que essa história estava longe de acabar em um simples roubo bem-sucedido. Com tantas mortes e tragédias, muitos começaram a acreditar que o dinheiro roubado estava amaldiçoado. Essa maldição não afetou apenas os ladrões, mas também suas famílias e todos aqueles que entraram em contato com o dinheiro. A ganância, a traição e a violência que seguiram o assalto pareciam ser alimentadas por uma força sombria e invisível. Histórias de eventos inexplicáveis começaram a surgir. Objetos se movendo sozinhos, pesadelos recorrentes entre os envolvidos e até mesmo avistamentos de sombras foram relatados. Será que algo mais profundo e sobrenatural estava em jogo? O assalto ao Banco Central de Fortaleza não foi apenas um crime monumental, mas também uma história envolta em escuridão, mortes e mistérios. O rastro de mortes misteriosas. Após o assalto, uma série de mortes misteriosas começou a ocorrer, pintando um quadro sombrio e assustador. Disputas internas pelo dinheiro roubado e o medo constante de delações fizeram com que vários membros da quadrilha fossem eliminados, um por um, de maneiras brutais e muitas vezes inexplicáveis. Antônio Carlito da Silva, Bode. Antônio Carlito da Silva, conhecido como Bode, foi encontrado morto em março de 2006. Seu corpo estava em um terreno baldio, com sinais de tortura. Os rumores dizem que Bode estava guardando uma grande quantia do dinheiro roubado. Por temer a traição de seus comparsas, acabou sendo silenciado. As marcas em seu corpo indicavam que ele foi interrogado sobre o paradeiro do dinheiro antes de ser executado. Os vizinhos relataram ouvir gritos na noite anterior, mas, quando a polícia chegou, só encontraram silêncio e escuridão. Luiz Alberto do Nascimento, Matraca. Luiz Alberto do Nascimento, também conhecido como Matraca, teve um fim igualmente violento. Em setembro de 2005, Matraca foi encontrado morto em sua própria casa, atingido por diversos disparos.
As investigações sugerem que ele foi vítima de uma emboscada, possivelmente organizada por outros membros da quadrilha. Testemunhas afirmam ter visto sombras se movendo rapidamente nos arredores da casa na noite de sua morte, como se fantasmas estivessem envolvidos na execução. José Charles de Moraes, Charlinho, José Charles de Moraes, conhecido como Charlinho, foi assassinado em outubro de 2005. Seu corpo foi encontrado em um matagal, com sinais claros de execução. O mistério em torno de sua morte aumentou quando moradores próximos relataram terem visto luzes estranhas e ouvido sons inexplicáveis na noite em que Charlinho desapareceu. Alguns acreditam que a própria maldição do dinheiro roubado o perseguiu até sua morte. Mortes em confrontos com a polícia, mas as mortes não se restringiram apenas aos membros da quadrilha. A polícia, em sua caçada incessante pelos criminosos, também se envolveu em confrontos fatais. Francisco Pereira de Assis, Chico Pedra, Francisco Pereira de Assis, conhecido como Chico Pedra, foi morto em um confronto com a polícia em agosto de 2005, logo após o assalto. As autoridades o cercaram em um esconderijo, e uma intensa troca de tiros resultou em sua morte. Alguns policiais envolvidos relataram sentir uma estranha presença durante a operação, como se algo sombrio estivesse observando tudo de perto. Francisco Adailton Lima Souza, Daildo, Francisco Adailton Lima Souza, conhecido como Daildo, foi morto pela polícia em setembro de 2005 durante uma operação de busca. Daildo tentou fugir, mas foi encurralado em um beco sem saída. A troca de tiros foi rápida e fatal. Após o confronto, os policiais relataram que o local parecia mais frio do que o normal, e alguns afirmaram ter ouvido sussurros inexplicáveis no vento. A maldição com tantas mortes e tragédias, muitos começaram a acreditar que o dinheiro roubado estava amaldiçoado. Essa maldição não afetou apenas os ladrões, mas também suas famílias e todos aqueles que entraram em contato com o dinheiro. Até hoje, muitos se perguntam se a ganância e a violência dos criminosos desencadearam uma maldição que continua a afetar todos os envolvidos. E você, o que acha? Acredita que o dinheiro roubado pode carregar uma maldição? Ou será que foram apenas as consequências naturais de um crime tão audacioso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias intrigantes e sobrenaturais. Até a próxima!